Mateus capítulo 16. Hoje é uma data que muitas pessoas por aí inadvertidamente comemoram uma festa chamada Halloween, que teve origem entre os celtas, e Halloween quer dizer véspera do dia de Todos os Santos. Os celtas acreditavam que no início do inverno, pessoas mortas voltavam. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 16. Amém? Mateus capítulo 16. Hoje é uma data que muitas pessoas por aí inadvertidamente comemoram uma festa chamada Halloween, que teve origem entre os celtas, e Halloween quer dizer véspera do dia de Todos os Santos. Os celtas acreditavam que no início do inverno, pessoas mortas voltavam para suas casas em forma de espíritos, atormentando e assombrando as pessoas. E para que tal não acontecesse, eles deveriam utilizar elementos como abóboras, furada nos olhos, na boca, com uma vela acesa dentro, ou outras figuras para afastar essas assombrações. Essa prática foi trazida para os Estados Unidos no século XIX e agora no século XX espalhou-se pelo Brasil também. É incrível. Ontem eu estava em São Paulo e até no guichê da rodoviária, onde você compra passagem, estava tudo ali enfeitado com decorações do Halloween, uma coisa que não tem nada a ver com a nossa cultura, mas infelizmente, o brasileiro acaba adotando, assimilando todas aquelas práticas prejudiciais, errôneas, que não tem nada a ver com a nossa cultura. O que é bom não é importado, eles não importam, mas o que é ruim sempre acabam importando aqui para a nossa cultura. Mas o que eu quero falar hoje não é sobre Halloween, porque não tem nada a gente, né? Então, essas coisas a gente nem dá muita importância, não dá importância nenhuma. Para mim isso aí quer dizer nada. Importante hoje é que também nessa data 31 de outubro é comemorada a Reforma Protestante, que aconteceu exatamente no dia 31 de outubro de 1517. Para tanto, eu gostaria de ler o texto de Mateus capítulo 16. Vamos ler lá o que diz Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13, Mateus 16, 13, texto que está projetado, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós temos a Tua palavra nesta noite,
A tua palavra que é viva, infalível e eficaz, e nós pedimos que ela venha atuar no nosso interior, penetrando no nosso interior como espada de dois gumes, mais afiada que ela é, e assim possa discernir os pensamentos, atitudes do nosso coração, mudando, Senhor, nossas atitudes, mudando nosso comportamento, mudando a nossa vida, Pai, transformando-nos de forma total. Assim nós nos entregamos a Ti, para que a Tua palavra venha operar em nós e trazer esclarecimento para muitos, em nome de Jesus, amém? Queridos, uma dúvida que muitos têm, e que muitos não são esclarecidos dessa dúvida, e por não serem esclarecidos dessa dúvida, acabam incorrendo em erro, e nós temos a palavra de Deus para nos orientar. A pergunta que muitos desconhecem e acabam simplesmente por desconhecer, indo pelo caminho do erro, é o seguinte: qual foi a primeira igreja que surgiu? Muitos dizem: olha, eu sou católico, apostólico romano, porque minha família veio dessa tradição, eu sigo a tradição da minha família, eu permaneço na tradição da minha família e não mudo. Eu falo: muito bem, você permanece na tradição da sua família, seguindo uma religião, e você tem todo o direito disso, mas eu quero te dizer que seguindo uma religião você não vai poder entrar nos céus. Sinto lhe dizer, não é este o caminho. Sim, mas a Igreja Católica foi a primeira, e eu sigo aquela que é a original, a tradição. Eu falo: engano, porque a primeira igreja instituída na terra é exatamente esta daqui, que o Senhor Jesus Cristo lançou as bases, lançou o fundamento, não em cima de um homem, não em cima de uma pessoa, como muitos acreditam, mas ele lançou os fundamentos da sua igreja em cima da declaração, da afirmação do seu apóstolo Pedro, que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reparem que Jesus disse: muito bem, Simão Pedro, muito bem, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Vocês sabem que a origem do papado na Igreja Católica está ligado exatamente a esse texto. Por uma interpretação errada da Escritura, os católicos, eles pensaram: bom, se Jesus edificou a sua igreja sobre Pedro, Pedro é a pedra fundamental da igreja, Pedro é a base da igreja, e todos que sucederem Pedro serão essa pedra. Engano, porque a palavra Pedro no original grego quer dizer pequeno petrisco, uma pequena pedrinha. Como é que Jesus iria edificar a sua igreja em cima de um pequeno petrisco, uma pequena pedrinha? Pedro não pode ser o fundamento da igreja. Pedro era um homem falho, era um homem cheio de defeitos. Pedro, até a descida do Pentecostes em Atos 2, ele não era uma pessoa totalmente convertida. Ele desistiu, ele fugiu, ele negou a Jesus, ele desistiu de seguir a Jesus logo após a sua morte. Foi somente no dia de Pentecostes, onde a igreja realmente nasceu. Quando a igreja nasceu, essa igreja aqui, que Jesus lançou os seus alicerces, o seu fundamento, em cima da declaração de Pedro, ela foi surgir, ela foi ser inaugurada em Atos capítulo 2. Mas veja bem, ela não foi formada em cima de um homem, em cima de uma pessoa, senão nós estaremos todos perdidos. O que Pedro poderia fazer por nós? Ou o que os sucessores de Pedro, que a Igreja Católica Apostólica Romana dizem que são os papas, poder fazer por nós? Nada, absolutamente nada. Jesus Cristo lançou os fundamentos, lançou os alicerces da sua igreja, e no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, ela foi finalmente inaugurada. Ali começou a igreja perseguida, ali começou a igreja sofrida, e foi com muitas lutas, muito sofrimento, muitos mártires, pessoas morreram martirizadas pela sua fé, até o século IV. No século IV, quando Constantino era o imperador de Roma, e ele vendo que ele não podia com os cristãos, porque
cada cristão morto que deixava o sangue derramado na arena era como se fossem sementes para que outros cristãos nascessem. Quando eu estive lá em Cesareia, eu pude contemplar o local, uma dessas arenas, onde cristãos eram mortos e tinham seu sangue derramado na terra. Eu fiquei assim olhando para aquela terra, fiquei, quanto sangue não foi derramado aqui? E graças a todo esse sangue que foi derramado aqui, eram locais de espetáculos, locais amplos que tinham arquibancadas em volta. Até hoje, as pedras daquelas arquibancadas originais estão lá em Cesareia Marítima. E naquelas arquibancadas sentavam os romanos, sentavam os imperadores, sentavam as autoridades do império da época, e eles ficavam assistindo aquele espetáculo, onde famílias inteiras eram colocadas ali no meio daquela arena, e leões eram soltos para que aqueles cristãos fossem completamente despedaçados, e outras vezes eram mortos ao fio da espada. Todo esse derramamento de sangue aconteceu até o século IV. No século IV, o imperador chamado Constantino, ele disse ter uma visão. Na estrada por onde ele percorria, ele via uma cruz à sua frente. Uma voz do céu dizia assim para ele: Constantino, por esta cruz você vencerá. Ele entendeu que ele deveria se unir aos cristãos. Ele entendeu que ele deveria decretar que no império dele todos se tornassem cristãos, porque através daquele símbolo da cruz, o império dele cresceria, o império dele venceria e não haveria inimigos à altura. Diz que Constantino se converteu, mas eu duvido disso. A tradição oral, muitos dizem, Constantino se converteu e impôs que todos no seu império se tornassem cristãos. Opa, aí está um erro, porque a conversão não pode ser por imposição, não pode ser algo por obrigação. A conversão, ela vem do coração, é algo espontâneo. Se fosse por imposição, era só um presidente baixar um decreto: a partir de hoje todos na nação têm que ser cristãos. Mas não é assim. Não é assim. E o que aconteceu, sendo a conversão imposta por imperador? Bom, todos aqueles que vinham de tradições que eram das mais diversas, aqueles que vinham de suas crendices, aqueles que vinham de seus costumes, aqueles que vinham dos seus paganismos, tinham que se transformar em cristãos. Mas eles não sabiam nada do que era ser um cristão. Uma das poucas coisas que eles sabiam sobre os cristãos é que os cristãos se encontravam no cemitério, em cemitérios escuros, muitas vezes à noite, porque eles eram perseguidos por causa da sua fé. Então, no meio das catacumbas em Roma, eles resolviam fazer reuniões e cultuar ali, porque ali ninguém os incomodaria. E para iluminar o local, eles levavam velas. Então alguém pensou assim: bom, ser cristão é levar vela para o cemitério. Então vamos fazer isso? Vamos adotar esse costume? À noite a gente vai para o cemitério, leva uma vela, e assim nós somos cristãos. Olha só, outros acreditavam que ser cristão era rezar para os mortos. Porque os cristãos, eles vão lá no cemitério e ficam orando, eles estão orando pelos mortos. Mas não, eles estavam orando, cultuando ao Deus vivo e verdadeiro, porque eles não tinham liberdade para fazer isso em outro lugar. Eles se reuniam secretamente. Então começaram a colocar um monte de coisa na cabeça deles. Olha, ser cristão é levar vela para o cemitério, ser cristão é rezar para os mortos. Enfim, o que aconteceu com a verdadeira igreja do Senhor? Ela aos poucos foi perdendo a sua essência. Ela aos poucos foi se transformando no que hoje é a igreja apostólica, católica apostólica romana. Olha no que se transformou a igreja pura, a igreja tão simples, singela, que o Senhor Jesus criou. Eles introduziram as missas, rezas aos mortos, veneração a santos e imagens, porque
todo aquele pessoal que veio do paganismo, cada um tinha os seus ídolos. Então eles pensavam, não tem nada demais. Eu me converto ao cristianismo porque é obrigado, mas eu vou levar meu santinho, eu vou levar meu ídolo, eu vou levar meu amuleto. Pior ainda, aqueles que cultuavam entidades malignas, sim, eles também vieram para o cristianismo. Então eu falava, não tem nada demais a gente vir para o cristianismo, mas trazer as nossas práticas idólatras e ocultistas. Podemos continuar fazendo nossas magias, podemos continuar realizando as nossas oferendas às entidades, podemos cultuar essas entidades, inclusive entidades originárias lá da África. Vamos trazer tudo para o culto cristão. Afinal, nós podemos trazer tudo isso e nos rotularmos cristãos. Olha no que a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus se transformou. Enquanto a igreja era perseguida, a igreja crescia, a igreja avançava, nada podia deter a igreja. Só que agora, com a igreja não mais perseguida, mas sim apoiada, mas sim adotada como a religião oficial do império, a igreja se enfraqueceu. Olha só que interessante, na perseguição, a igreja se fortalece, mas quando está sem perseguição, tudo bem? A igreja se enfraquece. O que fortalece a igreja é a perseguição, o apoio das autoridades, das entidades. Ser qualificada como igreja oficial não favorece a igreja, pelo contrário, a prejudica. E a igreja continua assim, desde o século IV até o ano de 1517. Quantos anos? 1100 anos. 1100 anos de trevas da igreja. A igreja permaneceu nas trevas. 1100 anos. Quando em 1517, a gente costuma falar de Martinho Lutero, mas esquecemos outras pessoas. Savonarola, John Hus e tantos outros, poderíamos falar, que contribuíram para a reforma. John Hus mesmo era um que foi martirizado. Ele e tantos outros prepararam o caminho da reforma. Começaram a estudar as Escrituras. Eles acreditavam que um dia eles iriam conseguir abrir os olhos das pessoas. Teve um até que disse: vocês estão hoje matando um cisne, mas se levantará um ganso forte, vigoroso, que vai combater todas essas heresias ou esses ensinamentos contrários. Finalmente, ano de 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero, ele vivia atormentado pelas acusações de Satanás. Ele vivia atormentado porque ele não tinha paz. Apesar de ele ser um monge, viver enclausulado nos mosteiros, ele não tinha a paz que o perdão, o verdadeiro perdão de Cristo proporciona. Ele sabia que ele era um pecador e que ele não estava salvo. Ele não tinha certeza da salvação. E um dia, lá na torre do mais alto mosteiro, enclausurado lá, ele leu um texto das Sagradas Escrituras, e um texto que está exatamente no livro de Abacuque, capítulo 2, versículos 4 e 5. Este foi o texto das Escrituras que, saltando aos olhos dele, trouxe luz. Aquela luz iluminou o seu interior, e ao mesmo tempo que iluminou o seu interior, trouxe a ele uma paz, trouxe a ele uma certeza do perdão, trouxe a ele o entendimento que faltava. A palavra que ele leu lá em Abacuque, capítulo 2, versículos 4 e 5, está escrito assim: escreva, o ímpio está envaidecido. Abacuque, no final do Antigo Testamento, capítulo 2, versículos 4, coloca aí no versículo 4 e no versículo 5. O ímpio está
envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou em outra tradução, o justo viverá pela sua fé. Ele falou assim: bom, se o ímpio está perdido, o justo, por sua vez, viverá pela fé. E ele começou a pensar: então, não é pelas boas obras, não é pela caridade, não é pelas penitências, não é por eu fazer os meus sacramentos, não, é pela fé. Eu viverei pela fé. E aí, sabe o que Martim Lutero fez depois de ter se convertido? Veja bem, ele já era um monge, ele já era alguém dedicado à Igreja Católica, mas ele não tinha ainda uma transformação. Foi aí que ele teve uma transformação. E sabe o que ele fez depois da transformação? Ele pensou, meditou, refletiu, e ele escreveu 95 teses, pontos em que a Igreja Católica estava errando. E ele escreveu esses 95 pontos e colocou, afixou-as na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E aí todo mundo que passava ali, era como se fosse o jornal, era como se fosse a rede social da época. Todo mundo passava ali em frente da catedral, lia o que estava fixado à porta. E eram as mais duras críticas, principalmente contra a venda de indulgências. Vocês sabem o que é indulgência? Indulgência quer dizer perdão. A Igreja Católica estava vendendo perdão. E essa era uma prática que corria muito entre os papas, os padres. Eles estavam construindo aquela catedral de São Pedro. E nesse afã de construir a catedral de São Pedro, e não somente construir a catedral, mas enriquecer-se também, os papas eram todos ricos, eles exigiam que os seus fiéis dessem grandes somas de dinheiro para terem os seus pecados perdoados. E não somente os deles, mas também de entes queridos que morreram, e eles ensinavam que estavam no purgatório, o que não existe nas Escrituras. Eu posso garantir para vocês que já li a Bíblia mais de 20 vezes e não existe nada, nenhuma referência a purgatório. A Bíblia está escrito em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem nenhum lugar intermediário entre a terra e o céu, que a pessoa possa se expurgar dos seus pecados, se livrar dos seus pecados, das suas culpas, pagar pelos seus erros, para depois ir para o céu. Não existe. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a decisão que nós fazemos é aqui na terra, enquanto estamos vivos. Mas a Igreja Católica estava ensinando isso, olha, ao som das moedas caindo nos cofres de Roma, alguns anos de penitência dos seus entes queridos serão perdoados. Deposite mais moedas, mais ofertas, quanto mais melhor. Quanto mais você depositar nos cofres de Roma, menos tempo seus entes queridos vão passar no purgatório. Vamos, vale a pena, contribuam. Assim, a Igreja Católica cresceu, enriqueceu cada vez mais. Se vocês forem lá em Roma, na Itália, vocês vão ver aqueles suntuosos templos enormes, construídos com muito dinheiro. Todos os papas morreram ricos. Eles mesmos poderiam até financiar a construção desses grandes monumentos. Mas o que aconteceu? Martinho Lutero, revoltado com tudo isso, falou: a partir de hoje, 31 de outubro de 1517, eu não faço mais parte desta igreja prostituta, a igreja que se prostituiu pelo dinheiro, a igreja que fugiu das Escrituras, a igreja que deixou os ensinamentos corretos. A partir de hoje, eu não faço mais parte. Lutero não estava
iniciando uma nova igreja, ele não estava inaugurando uma igreja, ele não estava criando uma nova religião, ele estava sim voltando às origens. Ele falou: saio dessa igreja prostituta e volto às origens, à raiz do evangelho, ao verdadeiro evangelho de Cristo, que Cristo instituiu. E assim, ele voltou às suas origens. Ele tentou reformar a igreja, mas a igreja católica romana permanece nos mesmos erros até hoje. Alguns erros mais que vocês vão ver aqui comigo. Mas ele reformou a sua fé. E todos aqueles que seguiram a ele tiveram a sua fé reformada. É por isso que hoje nós podemos dizer que nós fazemos parte da igreja reformada. Somos da fé reformada, porque não permanecemos nos mesmos erros da igreja romana. Somos a igreja católica? Sim, porque católico quer dizer universal. Somos a igreja apostólica? Sim, porque apostólico significa a igreja formada pelo fundamento dos apóstolos. Somos a igreja romana? Não, porque a igreja romana segue as doutrinas do Papa, que eles acreditam que são os sucessores de Pedro, mas não são, e vocês vão ver por diversos motivos. Bom, além das 95 teses, a reforma instituiu o que nós podemos chamar de as 5 solas. Solas no latim quer dizer somente. Então, os 5 somente da reforma são eles. Primeiro, sola escritura. Sola escritura, somente a escritura. Então, o Papa não tem a palavra final, a igreja não tem a palavra final, a tradição oral não tem a palavra final é somente das Escrituras. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa foi a primeira sola instituída pela reforma. A segunda sola, sola fide, somente a fé. Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17, que diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Olha aí, Paulo aos Romanos fazendo menção ao mesmo versículo de Abacuque 2, 4 e 5, ao qual tocou o coração de Martinho Lutero: o justo viverá somente pela fé. Então, é pela fé, não é pela tradição. Esses que dizem ser católicos, seguindo a tradição dos seus pais, seguindo a tradição dos seus avós, seguindo a tradição da família, não estão baseando na fé, mas na tradição. Terceira sola, sola gratia, ou somente pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, mas é somente pela graça. A salvação é pela graça. A salvação é de graça, não pode ser vendida, não pode ser alcançada mediante méritos próprios, não pode ser alcançada pelas boas obras, não pode ser alcançada pela reencarnação, não. A salvação é somente pela graça. Essa é a terceira sola, sola gratia, somente pela graça. Quarta sola, sola Christus, ou somente pelo Cristo, somente pelo Cristo. Nada além da obra de Cristo, nada pode ser acrescentado à obra de Cristo para a salvação.
Aliás, queridos, o melhor método para nós detectarmos uma seita é através das 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Através da adição, nós descobrimos se uma religião é verdadeira ou falsa, porque ela sempre vai adicionar alguma coisa à obra de Cristo, para que as pessoas alcancem a salvação. Pela subtração, ela vai tirar alguma coisa de Cristo. Cristo era divino, Cristo era homem. 100% divino, 100% homem. Mas as falsas religiões tiram, negam ou a divindade de Cristo ou a humanidade de Cristo. Pela multiplicação, as falsas religiões multiplicam esforços para que o homem possa ser salvo. Olha, para você ser salvo, você vai ter que fazer boas obras. Olha, para você ser salvo, você vai ter que cumprir alguns requisitos. Olha, para você ser salvo, você vai ter que fazer algumas penitências. Olha, para que você seja salvo, você vai ter que cumprir algumas exigências da nossa instituição. Eles multiplicam esforços para que o homem seja salvo. E pela divisão, a falsa religião, ela simplesmente divide o corpo de Cristo, ela simplesmente alega que ela é a única instituição na terra pela qual os homens possam ser salvos, que não existe outra forma de se salvar, a não ser por aquela instituição ou aquela igreja. Se você estiver no meio de uma instituição, de uma religião, de uma igreja que assim procede, fuja dela, porque você não está no caminho certo. O único caminho é Jesus, sola Cristo, somente por Cristo. Finalmente, para nós terminarmos, quinta sola: soli Deo gloriae, ou toda glória seja somente a Deus. Salmo 115 afirma isso. No Salmo 115 nós temos assim. Aliás, esse salmo também está na Bíblia Católica, se eu não me engano é o Salmo 113 e 114 da Bíblia Católica. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são de prata e ouro, são feitos por mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. E olha o versículo 8, tem uma advertência séria, e que poucos reparam: tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Martim Lutero, ele viu que a Igreja Católica Romana estava dando glória aos ídolos, estava cultuando aquelas imagens de esculturas, aqueles santos entre aspas, que não eram santos. Aliás, eu não esqueço o testemunho de um pastor, que ele se converteu através das lágrimas de uma dessas imagens. Ele era um beato da Igreja Católica, ele vivia ali adorando aquela imagem, principalmente uma que ele via saindo uma espécie de lágrima dos olhos. Os olhos tinham um buraquinho e vivia escorrendo uma aguinha. Um dia ele descobriu que a cabeça daquela imagem tinha um ninho de ratos, e a água que escorria era o xixi dos ratos. A partir daquele dia ele falou: nunca mais vou confiar nessas imagens, elas não podem salvar. Se até os ratos fazem ninho dentro dessa imagem, o que ela pode fazer por mim? Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e os adoram. Tornem-se semelhantes a eles. Então, queridos, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17, para nós encerrarmos, está escrito assim: ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre, amém.
somente a Deus, só lhe deu glória, só lhe deu glória, só lhe deu glória, só a Ele seja a glória e mais ninguém. A Igreja Católica Romana estava dando a sua glória a homens, aos papas, aos ídolos, às imagens, aos chamados santos, mas toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Para finalizar, queridos, a paz que entrou no coração de Martim Lutero, depois que ele descobriu essas verdades, foi tão grande, que conta a tradição, duas coisas conta a tradição a respeito dele. Um dia, ele estava no quarto, ele escutou um barulho na sala, o quarto dele era no pavimento superior da casa, e a sala era embaixo. Diz ele que acordou com um barulho no meio da noite, saiu do quarto, foi para a sala ver o que era. E chegando na sala, ele vê a própria imagem de Satanás sentado no sofá dele. O que você faria se você acordasse à noite e visse o diabo, com aquele chefrão, tridente, abão, assim, sentado no seu sofá? O que você faria? Sabe o que Martim Lutero fez? Ele falou assim: ah, é você? Pensava que fosse alguém, vou voltar a dormir. E voltou a dormir tranquilamente. Deu maior desprezo para Satanás. Que Satanás ele não gosta de desprezo, ele gosta de ibope. Por isso que ele vai muito nessas igrejas aí que o pessoal entrevista eles, mostra aquele show que eles fazem. Ainda que eles sejam humilhados, eles gostam de aparecer. Gostam, para dizer que eles estão no mundo, para dizer que eles. Mas as igrejas que desprezam eles, não estão nem eles, nem aparecem. Então é assim. Aí outro fato interessante que conta a respeito da vida dele, quando ele estava para morrer, no leito de morte, ele teve uma visão que Satanás aparecia assim na frente dele, na frente da cama, e mostrava uma lista enorme, parecendo aqueles formulários contínuos de computador, impressora antiga, um formulário contínuo, e Satanás ia desenrolando, falou: olha Lutero, você pensa que você vai para o céu? Não vai nada, olha quanta coisa você fez na sua vida, olha, ó, está tudo escrito aqui, está todo anotado, seus pecados desde a mocidade até os dias de hoje. Olha quanto pecado, Martim Lutero. Você não vai ser salvo, não. Esse negócio de você acreditar só em Jesus, essas coisas. Perdeu, Martim Lutero. Você vai para o inferno junto comigo. Martim Lutero, com aquela tranquilidade toda, escreveu: Satanás, antes de ir embora, faz um favor. Escreve aí no final da sua lista: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, eu estou perdoado, minha dívida está paga, tetelestai. Escreve aí. Na mesma hora a visão se desfez. Satanás foi embora, porque ele não aguentou essa verdade de saber que quem havia perdido era ele. Vamos orar, queridos, e vamos agradecer a Deus por nós termos essa iluminação, por nós termos o conhecimento da verdade, por não estarmos enganados. Mas ao mesmo tempo, lembre-se de orar agora pelos seus familiares, parentes, amigos, aqueles que porventura você sabe que estão nas trevas ainda, aqueles que estão perdidos, aqueles que não teve os seus olhos abertos, não teve os seus corações iluminados pela verdade. Ore por essas pessoas. Vou orar também pelos que colocaram os seus pedidos no chat da transmissão. Ore. Vou te dar alguns segundos para você curvar a sua cabeça e orar aí. Lembre-se de orar por algumas pessoas dessas. Você sabe que estão no caminho errado, estão nas trevas. Peça a Deus para iluminar essas pessoas e para que em breve você veja-as sentadas aqui junto com você, cultuando Deus vivo e verdadeiro. Nos últimos dias agora tem acontecido um estranho avivamento. É o avivamento da Igreja Católica Romana. Eles estão fazendo congressos, reunindo milhões e milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas. Há um avivamento maligno. Enquanto a Igreja do Senhor, por outro lado, ela tem se esvaziado, queridos. Não é só aqui não, em outros lugares. As pessoas estão indo aonde lhes é oferecido algo em troca.
Ah, venha para cá. Não se engane, essas igrejas estão muito cheias, é porque oferecem alguma coisa. Olha, aqui você tem o seu milagre urgente, aqui você tem a sua bênção em pouco tempo, principalmente de acordo com a sua oferta. Quanto mais vultuosa é a tua oferta, mais o seu milagre acontecerá urgente. Mas nós não. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que, mesmo sofrida, mesmo perseguida, mesmo sem as bênçãos, continua servindo ao Senhor, continua se dedicando ao Senhor, ainda que a bênção não venha, ainda que o milagre não aconteça. Fé maior do que aquela que recebe o milagre é a fé que continua perseverando, mesmo que o milagre não aconteça. E ainda que você veja num lugar milagres acontecendo, como chuva, ainda que você veja num lugar chuva de milagres, se a verdadeira palavra não estiver sendo pregada ali, não é Deus que está ali não, com certeza, é o erro, é o engano, para que as pessoas sejam enredadas. Então, milagre não salva, milagre não quer dizer presença de Deus. Até nesses chamados centros espirituais da maldade aí acontece milagres, sabia? Até lá acontece curas, mas são milagres e curas enganosas para prender a pessoa. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela palavra tua, pela iluminação dos nossos olhos, e agradecer-te, Pai, porque nós temos a ti, somente a ti. Nós temos as Escrituras, somente as Escrituras. Nós temos a fé, somente a fé. Nós temos a tua graça, somente a tua graça, Pai. Que possamos permanecer assim, que possamos continuar sendo iluminados pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, converte aqueles que estão perdidos nas trevas, converte aqueles que precisam ter os seus olhos abertos, iluminados pela tua palavra, que assim possamos, Pai, caminhar de fé em fé, seguirmos, ó Pai, na tua palavra, na tua verdade, que não venhamos nos separar da tua palavra, da tua verdade, mas possamos continuar, Senhor, sempre com os nossos olhos somente em ti. Amém? Para nós terminarmos, queridos, tem um cântico que fala assim: a verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus que seu Filho enviou, para que todo que nele crê, vida eterna possa ter. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos fomos nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente somos livres. Amém? A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos fomos nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente somos livres, somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito, em verdade. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos fomos nele atraídos,
em verdade. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos e com todos permaneça.